Bate-Papo Esportivo, com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. Hora da gente falar de esportes, é o Bate-Papo com Antônio Carmo. Excelente manhã para você, meu querido Antônio Carmo. Tá tudo bem? Tudo bem, bom dia para você, Cláudio Nicolini. Claro, um bom dia muito especial a todos que nos acompanham aqui no Bate-Papo Esportivo, ano 20 da Band Vale. Opa, galera, em 102,9 nos levando de carona. Aliás, o pessoal tem falado assim, ô Nicolini, melhorou, hein? Agora tá pegando bem com o chuchu. A Band dobrou a potência. Tá rodando em toda a região aí com som limpo e perfeito, nos carregando em 102,9. E tem o YouTube, onde a galera nos ouve e nos vê, viu, Antônio Carmo? Proseia e tem feição, já diria os mais antigos, Opa! Tá certo? Nicolini, entre os que nos acompanham, o professor Roberval, estive com ele ontem lá na festa da medalha José Frigi, o Armando Fernandes, o pai do Rocinei, aquele que adora cantar um Morena Dia, que me queiras, que você tão bem conhece, e toda a rapaziada, aproveitando e mandar um grande abraço aqui para o Zezinho Frigi, o Fernando Valles, o pessoal da Secretaria de Esportes. Ontem, conforme eu tinha dito aqui, eu e Larissa Murad apresentamos a festa da 42ª edição da medalha José Frigi, festa muito bacana, muito legal, no Centro de Juventude de São José dos Campos, lotado, muita gente sendo homenageada, foi um prazer e muita gente falando que nos acompanha diariamente aqui, viu, Nicolini? Que maravilha, ó, por falar nisso, você apresentou a edição de número 42, é isso? 42. Tá aqui a minha medalha da edição de número 18, tá bom? 1999, tá aqui, ó. Aqui, ó. Medalha José Frigi, destaque esportivo 1999, foi minha primeira, eu tenho algumas, de algumas vezes que fui agraciado pelo querido Zezinho Frigi, eu separei essa aqui, a mais antiga, para mostrar aqui, parabenizar o Zezinho, que mantém essa tradição. Não é fácil, a gente sabe o quanto não é fácil manter tradição em qualquer coisa, Antônio Carmo. A medalha José Frigi é uma tradição em São José e, principalmente, reconhece os jovens talentos do esporte que muitas vezes dão maiores espaços. O Zezinho traz todo mundo, parabeniza todas as categorias e homenageia. É um incentivo. Nessa época aqui eu tinha 22 anos e fiquei muito feliz. Foi uma das primeiras láureas que eu recebi, entre outras que a carreira nos proporcionou. Mas foi muito importante, tenho certeza que é muito importante para muita gente. Parabéns ao Zezinho, cara. E além de premiar os jovens, Nicolini, também tem a premiação, a lembrança dos antigos. Ontem, por exemplo, Sérgio Valentim, o São Sérgio do Morumbi, foi homenageado, José Geraldo de Castro, Zé Geraldo do basquete, a família Gaia, né, que tem gente da melhor qualidade ontem representada também pelos irmãos. Também escuta a gente. Também, pessoal que, o Renato, o Ricardo, que acompanham o basquete principalmente, fundadores da torcida Pânico. A família Gaia foi homenageada, outros também recebendo diplomas. Eu já recebi troféu e já recebi diploma também, viu, Nicolini? Então, a medalha, o diploma, e isso é muito legal. E o Zezinho é realmente uma pessoa de um coração gigantesco, cara maravilhoso. A medalha José Frigi leva o nome do pai dele, o senhor José Frigi, né? O Zezinho Frigi é o Zé Antônio Walter Frigi, mas foi ele que idealizou lá no final dos anos 70, e ainda no governo Joaquim Bevilacqua, isso foi feito, e a Câmara Municipal aí outorgou, transformou aí numa lei, é legal, todo ano, um ou outro ano que acabamos não tendo a premiação, mas praticamente aí todo ano a gente tem, no final da temporada, esse prêmio que é entregue a tanta gente que merece aqui de São José dos Campos, é bacana. Então toca o hino do Flamengo aí, Yankee! Não é? Hoje tem que tocar hino do Flamengo. Flamengo entra dia, sai dia, ganha título. Olha. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Os flamenguistas estão impossíveis. São campeões brasileiros de 2025.
sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. Não tem, é título importante, a gente toca o hino aqui. E o Flamengo ganhou 2 em 4 dias. Seu time também ganhou ontem, né? Por isso você está saltitante aí. Nicolino, o que tem que tocar para nós aí, principalmente os verdes, é o seguinte: aquela música antiga, né? Tire o seu sorriso do caminho que eu vou passar com a minha dor, né? É assim, né? Vou pegar o violão. Vou pegar lá. Essa eu toco. Hoje ainda não dá para pegar o copo ali. Nelson Cavaquinho. Mas é a música, né? E quando o Flamengo ganhou do Ceará ontem 1-0, campeão brasileiro. Sim. Alguns colocam aí 9º título, outros colocam 8, né, por conta de 1987, que tem aquela discussão que é do Campeonato Brasileiro, se vale ou não vale, de 1960, da Taça Brasil, do Robertão, isso daí, da Copa João Avelange, aquela coisa que só no futebol do Brasil. No futebol do Brasil, nem o passado, Nicolino, ele é eterno, pode mudar, tá certo? Então a gente tem muitas coisas que acontecem. Então o Flamengo ganhou, primeira vez em 1980, e o Flamengo, Nicolino, de 2019 para cá, ele ganhou seu 3º Campeonato Brasileiro, 3 Libertadores, 2 Copas do Brasil, que são os principais títulos que se disputam. Não adianta falar de Mundial, de Intercontinental, isso daí é um plus. Se ganhar, aí arrebenta. Tá certo que é o caso do Flamengo agora, que vai jogar contra o Cruz Azul quarta-feira, passando pega o Pirâmides, passando pega o PSG, que agora já não é mundial. Convenhamos, o Campeonato Mundial de Clubes agora é aquele disputado a cada 4 anos. A FIFA assim instituiu, e todos os outros títulos passaram a ser intercontinentais, mas que era o que tinha na época, que você pode chamar de mundial. Isso daí não tem demérito. Tem gente que quer desmerecer aquilo que foi feito, como da Taça Brasil, mas não tinha Campeonato Brasileiro, mas é o que tinha na época, era a Taça Brasil. Então ela pode ser assim chamada de Campeonato Brasileiro, o Mundial de 2 jogos, de um jogo só no Japão, mas era um joguinho só, então, mas é o que tinha na época. Então você avaliza como o Campeonato Mundial. Vai, segue a vida. E o Flamengo, então, os títulos que vamos falar aqui no Brasil, né, o principal que o time brasileiro quer ganhar quando joga é Libertadores, depois o Brasileirão, depois a Copa do Brasil. Quem joga Sul-Americana, né, não está na Libertadores, Sul-Americana é um prêmio de consolação, uma segunda divisão, mas ganhar é melhor do que perder, e tem o Campeonato Estadual. Esse ano o Flamengo ganhou quase tudo, ele ganhou o estadual, não ganhou a Copa do Mundo, não ganhou a Copa do Brasil, mas ganhou o estadual, ganhou o Brasileirão e ganhou a Libertadores, que são os 2 campeonatos mais importantes. Então, de 2019 para cá, Palmeiras e Flamengo... Pode falar tríplice coroa. Aí o pessoal, se fosse a Copa do Brasil, aí sim, né? Porque o campeonato estadual hoje, né, Nicolino, convenhamos, ele não é assim, ele é uma pré-temporada, ali um torneio, né? Quase que um torneio início que a gente tinha antigamente, que é mais antigo, vai se lembrar disso que eu estou falando. Acho que ano que vem, de verdade. O que? De conquista? Estadual, 11 datas, aí é torneio início mesmo. Torneio início. Qualquer coisa, empatou o jogo, decide. Quem teve mais escanteio, né? Ganhou o jogo pelos escanteios conquistados, que era assim que se resolvia o torneio início nos jogos de 30 minutos, de 15 por 15. Então o Flamengo, Nicolino, ele polarizou com o Palmeiras, ambos vêm polarizando o domínio do futebol brasileiro desde 2015, mas agora, você pega de 2019 para o Palmeiras, estava na frente aí com o Abel Ferreira, 2 Libertadores, 2 brasileiros, nesse período de 2020 para cá. Mas a gente coloca o Flamengo que ganhou a Libertadores 2019, e é Libertadores a cada 3 anos, 19, 22, 25. E outra coisa, chegou em 4 finais em 7 anos. Isso não é para qualquer um. O Flamengo ameaça o domínio do Boca, que tem 6 conquistas, e do Independente, o maior vencedor da história da Libertadores, com 7 conquistas. E o Brasil alcançou a Argentina em número de títulos, e desde 2019 só brasileiro ganha. 3 títulos do Flamengo, 2 do Palmeiras, 1 do Fluminense e um do Botafogo. Aliás, o futebol carioca está melhor que o paulista, hein? Os cariocas vão dominando também aí a Libertadores. E aí tem o brasileiro. O Flamengo ganhou o seu 3º brasileiro também. Ganhou 20, 21 e ganha agora em 25. Né? O Palmeiras ganhou 21, o Palmeiras ganhou em 18, 22 e 23. Então, ainda há um equilíbrio. Mas o Flamengo, neste momento, torna-se, eu coloco acima do Palmeiras, até porque ele ganhou a Libertadores do Palmeiras. Em 2021, o Palmeiras ganhou do Flamengo, ele era maior. Hoje é o Flamengo. E que agora vai se preocupar em jogar aí o Intercontinental de Clubes mais para frente, daqui uns dias, e tentar
uma grande conquista para ele, realmente fechar um ano que seria espetacular. Vai ser fácil? Claro que não. Vai ter jogo difícil contra o Cruz Azul, provavelmente vai para a final, acho eu, contra o PSG, que lá já está garantido neste novo formato pela FIFA. Mas o Flamengo, neste momento, sobra. E foi como aconteceu, né? Em 2019 ele foi campeão da Libertadores no sábado, no Brasileiro foi campeão no domingo sem jogar, porque o Palmeiras perdeu do Grêmio naquela ocasião e o Flamengo foi campeão. O Flamengo repete hoje, o Botafoguense também, não falar que não lembramos dele, o que fez o Botafogo ano passado. Ganhou a Libertadores num sábado e na outra semana ganhou o Brasileiro. O Flamengo repete aí também aquilo que o Botafogo conquistou no ano passado. O Flamengo vai com a sua força, o seu dinheiro, a sua torcida, né, a sua estrutura, mostrando que é assim que se faz futebol. Primeiro, Nicolini, tem que ter dinheiro, viu? Porque sem dinheiro você não consegue contratar os jogadores que o Flamengo contratou, montar o elenco. E o Felipe Luiz, Nicolini, tem 10 derrotas na carreira dirigindo o Flamengo e 5 títulos. Veja você, ele já tem 5 campeonatos ganhos. Assumiu ano passado no lugar do Tite, o Flamengo estava uma desgraça, não jogando nada, ele já ganhou a Copa do Brasil. E esse ano, Carioca, né, ganhou. Coloca Supercopa, né? Supercopa para mim não é um título, para mim é uma taça. Me desculpe, Supercopa e Recopa, qualquer um que ganha, não dá para você colocar, ganhamos a Supercopa, tá? Um jogo só, e que é para... Mas é melhor ganhar do que perder, e você coloca ali. E o Felipe Luiz vai escrevendo o seu nome também. Vamos ver se vai ter, né, a estrutura, o lastro necessário para seguir, se tornar um grande treinador, e vir a ser aí um treinador de seleção. Me lembra Paulo César Carpegiani, que assumiu o Flamengo em 1980, 81, né, depois de ser campeão, depois do Coutinho ter falecido. Ganhou tudo. Boi, o Carpegiani ali foi campeão carioca, mundial de Libertadores, brasileiro, mas não durou muito tempo. E depois rodou e só de seleção mesmo ele foi bem na seleção do Paraguai na Copa de 94. É isso. Bem lembrado, Antônio Carlos. Mas olha, méritos totais para o Felipe Luiz, porque trabalhar com um grupo cheio de estrelas não é fácil, né? Tão difícil quando você trabalhar com um time ruim, é você trabalhar com um time que tem muita estrela, né? Então é saber tocar isso de alguma forma, meu querido Antônio Carlos. E ele fez muito bem, porque não vem rumores de problemas no ambiente lá pelos lados do Flamengo. Talvez o último problema que tenha tido seja o Gabigol, deram o fim e resolveram o problema. Teve o Pedro aí que se desentendeu, né? Esse Plata agora também aí e tal, mas aí as coisas têm que ser isso aí, não, é impossível você não ter um problema ou outro trabalhando numa empresa, né? Com 50 funcionários ali, jogadores, comissão técnica e tudo mais. Mas já dizia Paulo Emílio, ex-treinador falecido, que foi técnico do Taubaté, do São José, vice-campeão brasileiro da Série B em 89, técnico do Santos, do Guarani, do Fluminense, do Vasco, do Botafogo. Paulo Emílio dizia o seguinte: o que dá trabalho no grupo, Nicolini, não são os cobras, são os minhocas, aqueles menorzinhos ali que que ficam atrapalhando. Os cobras, ele dizia Paulo Emílio, é mais tranquilo de você tocar. Parabéns aí, e é importante a gente valorizar. É um jovem treinador e a gente torce para que venha aí arrebentar em muitos clubes daqui para frente e seguir essa carreira no Flamengo. Em Copa do Mundo de 2030, o ano que vem é Carlo Ancelotti, mas se o Felipe Luiz seguir nesse ritmo aí de grandes conquistas, pode sair do Flamengo, ir para um time europeu, não sei, por enquanto ninguém falou disso, mas escrevendo o seu nome aí como novo treinador de ponta, que é hoje ele, é o que surgiu nos últimos anos. Surgiu um técnico aqui, outro ali, mas com esse potencial, já dirigindo um Flamengo, né, um dos gigantes do futebol do Brasil, tomando conta e ganhando. E outra coisa, é a mesma situação do Carpegiani. O Carpegiani jogava, ele jogou, e desse pessoal que ele comanda, vários jogadores, ele jogou junto ali. Ele foi campeão em 2009, campeão em 2022, então ele tem um conhecimento maior, ele já tem o DNA do Flamengo ali, e isso facilita a vida dele. O Wellington, que é um dos nossos universitários, nos corrige e fala assim: o Carpegiani foi da Copa de 98. É verdade, eliminado pela França 98. Nas oitavas de final, campeão do mundo, a França do Zidane, que era um espetáculo de ver jogar, meu querido Antônio Carlos. Zidane obrigado ao Wellington. Um dos 5 maiores jogadores de futebol que eu vi jogar, certo?
você tinha que ficar um pouco, quando ele pegava na bola, você tinha que deixar, porque só saía coisa boa. Carpegiani com aquela seleção de Chilaver no gol, Arace na lateral direita, Rivarola, Gamarra, e não tomava, não fazia, mas não tomava gol também. Aí jogou, perdeu da França na morte súbita, gol do Laurent Blanc, zagueiro, o Paraguai empatou o jogo 0-0 naquele tempo, né? Não era prorrogação de 30 minutos, foi na época em que a FIFA introduziu a morte súbita, o gol de ouro, né? E aí foi para prorrogação numa bola lá, o Laurent Blanc fez o gol, acabou o jogo. Aí a FIFA falou, não dá para continuar com esse sistema que não volta para os 30 minutos regulamentares. Mas o Paraguai fez uma campanha belíssima lá com jogadores que atuavam no futebol do Brasil, comandado pelo Carpegiani. Bem lembrado, meu querido Antônio Carmo, bem lembrado. Olha, além do Flamengo campeão, a gente teve ontem jogos da 34ª rodada. O Palmeiras, com 1 a menos, ganhou do Atlético Mineiro por 3-0. Né? O time do São Paulo, eu acho que o São Paulo não fica pro ano que vem, meu querido que Antônio Carmo. Não tá com pinta, não. Né? Eu acho que não fica pro ano que vem, tá feia a coisa lá. Né? Pelos lados do São Paulo. Outro jogo da rodada 34 foi Bragantino e Vitória. 4-0 pro Bragantino e o Vitória tá de volta para a zona do rebaixamento. E aí a gente tem os jogos da rodada 37, Antônio Carlos. Seguindo, tivemos ontem a vitória do Fortaleza sobre o Corinthians 2-1, e o Fortaleza vai escapar. Vitória do Santos em cima do Juventude. Fortaleza saiu da zona de rebaixamento depois de 27 rodadas. Está saindo na hora, aquilo que eu digo sempre aqui, Nicolino. Na hora certa. Você pode passar o campeonato inteiro, 39 rodadas no rebaixamento. Na última você escapa, acabou. Como você pode liderar o campeonato 39 rodadas, perde na última rodada, perde o título. O Fortaleza está nessa linha lá embaixo, só que ainda não escapou, né? É isso, mas agora só depende dele na última rodada, meu querido Antônio Carmo. O Santos fez 3-0 no Juventude, 3 do Neymar, hat-trick do Neymar. Então vamos deixar ele com o joelho estourado, Antônio Carmo, porque ele com o joelho estourado está resolvendo a vida para o Santos. Né? E isso é inegável. E na maldade, então, e na maldade jogando contra Sport e Juventude, né? É isso. Aí, resolveu. Vocês não ganhavam do Vitória e Fortaleza? Para mim é tudo igual. Para mim, Nicolino, todos sabem a nossa admiração pelo Neymar. A gente não cansa de falar que o único craque diferenciado do Brasil que surgiu nos últimos 15 anos. Né? Aí o torcedor do Santos... Contra o Esporte Juventude e nós, né? Aí não estou machucado, mas peraí, é a chance que eu tenho agora de mostrar e tal. Agora ele não precisa jogar contra o Cruzeiro, que o Santos ainda não escapou, mas praticamente está escapado aí do rebaixamento. Mas de qualquer maneira, você pode olhar o lado bom. Ele assumiu o risco de arrebentar de vez tudo, se é assim, a gente não sabe como é que está a situação, para esses 2 jogos, e foi fundamental para que o Santos ganhasse do Sport. Aquilo que a gente falou, se jogasse Juari, João Paulo, Pita e Cardim, ganharia. E para ganhar do Juventude já é mais difícil ontem, já é um jogo mais complicado, até que os 3 gols saíram no segundo tempo, e a presença dele, sem dúvida alguma, foi fundamental. O Bahia fez 2-0 no Sport, café com leite, assinou só o boletim. E o São Paulo, jogando na Vila Belmiro, fez 3-0 no Internacional. Eu acho que o Inter não volta mais, viu, Antônio Carlos? Sobre o Sport Recife, Nicolino, o time que cai como o Sport está caindo com 2 derrotas, 2 vitórias, ele vai pegar o Corinthians domingo em São Paulo, um jogo que não vale nem para você trocar figurinha repetida. Né? Vale nada esse jogo, podia ser cancelado. O Corinthians não tem chance nenhuma mais depois da derrota ontem, de buscar pelo menos o 8º lugar, que é só isso que ele queria, tem que estar de olho na Copa do Brasil. Né? E o Sport, Nicolino, que faz talvez a pior campanha da história aí dos pontos corridos, não sei se é isso, com 2 vitórias apenas, o Sport cai e devia fazer, você foi rebaixado, devia ser rebaixado direto para a Série C, com essa campanha aí indecente que o Sport Recife conseguiu fazer. Que coisa de louco, hein? Como é que pode fazer uma campanha tão medonha dessa do Sport Recife? Lamentável, vai ter que se reestruturar. Você falou aí do Inter, Nicolino, e é o clima que tem lá pelos ares do Beira-Rio. Acompanhei ontem o pessoal do Inter, todos eles lá, o time, a torcida, acabou, né? cronistas, todo mundo jogou a toalha, porque o Inter é o seguinte, ele não está morto ainda, ele precisa ganhar do Red Bull Bragantino domingo e torcer para que Vitória e Fortaleza não vençam. Talvez Vitória e Fortaleza não vençam, mas você acha que o Inter ganha
do Red Bull Bragantino. O Inter nos 2 jogos, os últimos, tomou de 5 do Vasco e 3 do São Paulo. São Paulo que vinha de uma goleada de 6 do Fluminense, sem jogadores, cheio de reservas. O Inter realmente entrou num parafuso aí, foi para baixo e neste momento merece ser rebaixado. Não tem jeito, a situação do Inter é dramática e só um milagre, Nicolino. O Inter joga pelo famoso milagre. Nossa, nós escapamos do rebaixamento na última rodada. O que aconteceu, né? Porque ele tem 41 pontos, ganhando vai a 44. Aí ele tem o Ceará, que está na frente dele também, que se perder do Palmeiras fica para trás, né? Então o Inter não depende dele mais, mas vai para ele, tá? Já que ainda existe um sopro de vida, né? Vamos lá, vai jogar bola, mas a torcida já não acredita mais, já jogou a toalha, até porque o time é muito fraco. Não adiantou trazer o Abelão, né, que chegou assim, né, é um desespero, né, como um fantasma que chegou lá para tomar conta do time, ver o que podia fazer. Ontem o Inter tomou 3, podia tomar 6, São Paulo jogou muito melhor, queria descontar no Inter aquilo que o Fluminense fez nele. Sim. Poderia tê-lo feito, né? Então vamos esperar aí para a última rodada agora. O Vitória também vinha bem, ontem teve aquela queda, tomar de 4-0 do Red Bull Bragantino não é para qualquer um, e aí vai pegar o São Paulo na última rodada. O Vitória... Mas o São Paulo tem que ganhar para não depender de nada. Também o São Paulo não está morto. O São Paulo briga por uma vaga inexistente ainda, né? São Paulo tem 51 pontos. O Red Bull tem 48. São só os dois que brigam agora. O Corinthians e o Grêmio pararam nos 46. Então, São Paulo, se ele perder e o Red Bull ganhar do Inter, olha só, os dois times que estão ameaçados de rebaixamento, Vitória e Inter, pegam times que brigam por essa vaga inexistente agora, que é a 8ª vaga do brasileiro ali, para saber se Fluminense ou o Cruzeiro forem campeões da Copa do Brasil, sobra uma boquinha para eles. Então, São Paulo e o Red Bull Bragantino. São Paulo perdeu, o Red Bull Bragantino ganhar, o Red Bull vai para o 8º lugar, e belisca essa hipotética vaga que ainda não existe, poderá existir após o término da Copa do Brasil. São detalhes aí para a última rodada. Domingo, vamos ver o que acontece. O Flamengo já anunciou, manda o time do Zico, né, para jogar contra o Mirassol. Zico, Nunes, Adílio, Raul no gol, e vai já viajar antes para se preparar para o Intercontinental. O Mirassol vai querer manter o Flamengo, fechou o campeonato, sem perder nenhum jogo em casa, e o Mirassol está assim também. E para fechar, como primeiro ano, jogando o Brasileirão da Série A, arrumando vaga direto para a Libertadores e não perdendo em casa, é um número para ser escrito de maneira indelével na história da Série A. Maravilha, graças à tecnologia e à magia do futebol, porque na época da Taça Brasil 1960 não dava nem para chegar em Mirassol, a não ser em estrada de terra. Né? É, então o Mirassol não disputaria a Taça Brasil, meu querido Antônio Carlos, de 60, 61, tinha que ir pela Rondon, aí você chegava lá na frente, você entrava nas estradinhas de terra para chegar em Rio Preto, porque não tinha ainda a rodovia que vai para São José do Rio Preto, Mirassol, tem a Transbrasiliana lá. Washington Luiz. Não tinha Washington Luiz, só tinha Anhanguera, não tinha Castelo Branco, só tinha Rondon. Então e a Taça Brasil, para jogar a Taça Brasil, Nicolino, o time tinha que ter sido campeão estadual no ano anterior. De trem. É verdade, de trem. E o time tinha que ser campeão do ano anterior. Agora eu falei até dos problemas que o Mirassol pode ter para jogar Libertadores, aquelas coisas que a Conmebol coloca, aeroporto internacional, isso, aquilo. Aí você pensa o seguinte, os times da Bolívia jogam, os brasileiros vão lá, tem que descer lá no céu, depois pegar uma escada para vir para a terra, e aí pegar um ônibus, andar numa ribanceira, quase caindo, e jogar 5.000 metros de altitude, quase morrendo, pode, né? Aí o Mirassol aí, que é novo, não pode. Aliás, pro ano que vem, tem uma meia dúzia de times novos, aí o Mirassol é um deles, lá da Argentina, acho que é o Independiente Rivadavia, alguma coisa assim, novidades para a Libertadores do ano que vem, que realmente se transformou num desafio ao Galo ao longo dos últimos anos aí, porque cada ano aumenta o número de clubes, né? Por fim, Cruzeiro e Botafogo hoje, jogo que vale muito pro Botafogo, que quer ir direto para a fase de grupos, Antônio Carlos. Pro Cruzeiro, como cantava a Rita Lee, tanto faz como tanto fez, né? O Cruzeiro pode ser vice-campeão brasileiro ainda se ele ganhar hoje e ganhar do Santos domingo, e o Palmeiras perder do Ceará. Aí ele fica com o vice-campeonato.
Agora, para o Botafogo vale mais, porque o Botafogo, se ele vencer hoje, ele passa o Bahia e o Fluminense, e ele vai para o grupo direto da Libertadores, aí vale muito. Ele fica junto com o Mirassol, Cruzeiro e Palmeiras, já direto na fase de grupos pelo Campeonato Brasileiro. Né? Precisa ganhar hoje, porque ele tem 59 pontos, o Bahia 60, o Fluminense 61. Fluminense e Bahia torcem pelo Cruzeiro hoje. Botafogo ganhando, aí depois ele pega o Fortaleza na última rodada em casa, ganhando os 2 jogos, ele vai direto para a Libertadores. Então o jogo tem importância, sim. E o Cruzeiro, pensando aí, será que vale a pena colocar time titular, larga a mão, contra o Santos domingo, e vai pensar mesmo na semifinal da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, contra o Corinthians, já o primeiro jogo é quarta-feira da semana que vem no Mineirão. Muito bom, Antônio Carmo. Dito isso e suposto, o basquete ganhou em Bauru. Você falou que o São José dá sorte lá e dá deu, sorte rapaz. lá. Então já fez um primeiro período daqueles de Los Angeles Lakers, né? O São José ganhou de manual, 32 pontos no primeiro período, fez 32-17, e aí, com esses 15 pontos adquiridos no primeiro período, ele administrou o jogo e fechou com 7 de vantagem, 91-84. Grande vitória, acho que o Cris da Média, a gente tem que ressaltar, ele tem um bom conhecimento do grupo, é um estilo Felipe Luiz aí do basquete, assumiu, né, com a saída do Regis Marrelli, vai tocando bem o time, tem o conhecimento todo, tem o DNA do basquete do São José com ele, trabalha bem, e esses resultados aí passam pelo trabalho que o Cris Amed vem fazendo. Fazer 91 pontos no Bauru, lá em Bauru, não é fácil não. Grande vitória do time joseense. A rodada ontem teve a segunda derrota do Flamengo no NBB, perdeu do Pinheiros, 8-3-6-7. São José faz uma campanha agora, daquelas que você coloca realmente como muito regular, brigando ali pelos 8 primeiros colocados, coisa que no começo do campeonato estava mais difícil de se imaginar. Boa vitória que agora vai ser também confrontada contra a Franca. A Franca é do Corinthians ontem, 80-71, e amanhã, Franca e São José, lá no Pedrocão. São José já ganhou lá também, mas é mais difícil do que o Bauru. Fecha a conta, passa a régua, Antônio Carmo. Vamos embora. O Brasil ganhou ontem da Coreia no handebol feminino, vai seguindo aí, a gente está acompanhando, a seleção vai bem, e a gente acompanha tudo desse esporte aí que vai movimentando a coletividade. Um abraço, professor, até amanhã. Muito obrigado, Cláudio Nicolini, para você, para os amigos todos que nos honram com a audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Uma ótima quinta-feira, hein, gente? Até mais. Saia do impedimento. Na Band Vale, Bate-Papo Esportivo, com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. Primeira hora. 8h47. Vamos para as atualizações das rodovias e também das estradas que cortam a nossa região com o Yankee. Motorista que trafega pela rodovia Presidente Dutra vai encontrar trecho complicado ainda em Taubaté, lá no 106 até o 108, isso sentido São Paulo. Depois, mais à frente, no trecho do quilômetro 110, isso vai até o quilômetro 114, isso sentido São Paulo. O motorista vai enfrentar congestionamento, não chega a parar, não tem acidente, mas o motorista precisa ter aquela atenção redobrada no trecho de Taubaté. Depois, em São José dos Campos, o quilômetro 139 até o 142, tá com trecho aí bastante carregado por parte do motorista que trafega sentido capital. Já sentido Rio de Janeiro, neste momento as condições são favoráveis, o motorista faz boa viagem. Ayrton Senna, tá complicado lá no quilômetro